Como são feitas as nossas escolhas? O que te levou a escolher a roupa que você está usando? Quais são as cores que você gosta? Que tipo de comida te agrada? Quais são as tatuagens que você fez e onde? Quais suas preferências de modo geral? Você sabia que uma boa parte das escolhas que você fez estão mais atreladas ao seu inconsciente do que ao seu consciente? É isso que a gente vai falar hoje aqui. Meu nome é Letícia Borges, eu sou terapeuta holística e transpessoal e hoje a gente vai falar sobre as várias formas que o inconsciente tem de se manifestar. Não sei se vocês conhecem aquela imagem que retrata o inconsciente e o consciente através de um iceberg. É justamente isso que acontece. Tudo em nosso corpo fala. Tem aquele livro, aquela expressão que diz que o corpo fala. Eu diria que mais do que o corpo fala, tudo em nós fala. Nossas escolhas, nossas preferências, mais do que a gente pode imaginar. É como se a gente vivesse num mundo paralelo, onde o que a gente decide está muito mais atrelado ao nosso inconsciente do que aquela percepção do que a gente acredita que interferiu nas nossas escolhas. Tudo em nós se comunica e esse é o grande diferencial das pessoas que se permitem ao autoconhecimento, porque elas mergulham dentro desse inconsciente, ou pelo menos dessa camada de inconsciente, para poder entender o que é que está acontecendo nesse outro plano de percepção e que cada vez mais nós estejamos conscientes ou lidando melhor com tudo que acontece à nossa volta a partir dessa espécie de mundo paralelo, que é o que está por detrás das nossas decisões. A gente pode passar uma vida inteira sem ter nem conhecimento disso. Algumas pessoas se permitem a mergulhar mais nesse nível de conhecimento e, consequentemente, elas vão ganhando mais autoridade e mais poder pessoal para poder lidar com essas situações. É quando a gente se torna empoderados das nossas próprias escolhas ao invés de ser vítimas delas. Mas vamos falar um pouco aqui uma parte mais prática dessas questões. Por exemplo, se você é adepto à tatuagem, a gente tem alguns simbolismos que estão ligados a tipo de personalidade. Por mais que a tatuagem, como exemplo aqui, seja uma figura delicada, sensível, onde a gente pode dizer, é só uma borboletinha, uma figurinha simples, uma florzinha, um anjinho. Normalmente ela destaca uma certa agressividade. Então eu vou trazendo aqui informações da linguagem do corpo. Ferir a pele, de alguma forma, é um ato agressivo, digamos de passagem. Então, existe uma comunicação inconsciente que essa pessoa está querendo passar. Nem sempre isso fica muito claro, inclusive, para quem faz. Então, assim, em primeiro lugar, a gente vai colocar uma certa agressividade por parte de quem faz, mesmo que inconsciente. E aí vem a questão, o desenho, que desenho foi colocado? E aí a gente vai para a simbologia. O que isso representa? Qual é a representatividade desse símbolo ou desse desenho? E aí a gente vem para a segunda etapa dessa comunicação, dessa informação. E em terceiro lugar, a gente vai observar em que parte do corpo se encontra. Para quem já tem acesso a informações ou conhecimento sobre a linguagem do corpo, sabe que cada parte do nosso corpo ele simboliza uma linguagem consciente que pode ser relacionado a uma pessoa, pode estar relacionado a uma mensagem que se quer passar através dessa tatuagem. Então, tudo em nós se comunica. Passamos para a linguagem do corpo. Eu vou estar dando exemplos aqui de várias formas de como o inconsciente ele se revela através dessas simbologias. A escolha por uma figura, um desenho, um talismã. Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de sapinhos, de
fadas, de caveiras, de árvores, de girassol. E isso pode variar em fases da vida, ou pode ser que aquele objeto, aquele símbolo represente um traço de uma personalidade dessa pessoa. Vamos para os exemplos. Tem uma cliente que a vida dela vivia em extrema mutação, muitas mudanças e muita dificuldade de estar se adaptando a elas, porque eram muitas mudanças. E um belo dia a gente estava conversando sobre arquétipos, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Ela chegou para mim e disse: nossa, eu amo borboletas, eu tenho borboletas em tudo quanto é lugar, na mesa do meu escritório, na cozinha. Ela colocou uma fachada de borboletas, o estojo que ela usava, a necessaire, tudo dela tinha borboleta. Ela disse: ela adora borboletas. Mas assim, inconscientemente, esses arquétipos, esses símbolos, eles trazem uma informação, seja intencional ou não. No caso dela, ela trouxe a representação da borboleta para a vida dela, só que estava em demasia. Borboletas, basicamente falando, significa mudança e transformação. E assim era que ela vivia, no meio de muita mudança, muita transformação, muita inquietação. E quando eu sugeri para que ela reduzisse um pouco esse excesso de borboletas na vida dela, um tempo depois ela me comunicou que as coisas tinham se acalmado um pouco mais, que ela já conseguia lhe dar conta das coisas que estavam acontecendo, porque tinham abrandado. Então assim, borboletas enquanto símbolo de mudanças e transformação é bom, mas em excesso a pessoa se torna muito inquieta. Então assim, é muito importante que a gente saiba de todos os objetos que a gente usa, de todas as simbologias que a gente usa. É muito importante que a gente traga essa consciência. Mas nem sempre isso acontece de uma maneira intencional. As cores que você costuma utilizar também fala sobre você. Se você gosta, por exemplo, de muito preto, preto significa proteção até certo ponto, como é a questão do equilíbrio das coisas. O preto vai te trazer proteção, vai te criar um bloqueio, vai te dar mais autoridade, inclusive nos lugares você vai ser ou destacado, uma pessoa forte que se posiciona, mas ao mesmo tempo ela vai criar uma certa distância. Eu aqui, você aí, não ultrapasse os limites. Para pessoas que já vivem numa defensiva, seja de opinião, não interfira aqui, me deixa aqui, pessoas que já vivem assim, utilizar muito o preto vai fazer com que ela se afaste ainda mais, ou melhor, as pessoas se afastam mais ainda dela. Se vocês observarem, os adolescentes usam muito essa cor, é aquela fase um tanto rebelde que elas não querem que se aproxime, apenas a galera do grupo dela e daquela tribo vai se identificar normalmente utilizando muito preto. Então, eles vão se reconhecer. O fato da gente perceber que a gente faz essas escolhas inconscientes, a partir do momento que a gente mergulha nesse conhecimento, a gente vai se conhecendo um pouco mais. Olha, que interessante, eu gosto dessa cor, eu gosto desse símbolo, eu gosto disso. Então, você vai se conhecendo como é que você funciona. Quando existe a intenção de utilizar uma cor ou um símbolo, você acaba potencializando. Pessoas que precisam trabalhar mais a autoestima, o poder pessoal. Eu sugiro, por exemplo, o amarelo ou o rosa. O rosa, que fala desse amor próprio, do amor incondicional, e o amarelo, que trabalha muito a questão da autoestima, porque ele é a cor do plexo solar. Para quem não sabe, o plexo solar é um dos chakras, ele está localizado no estômago, e ele fala do nosso fogo interno, da nossa força, do nosso poder pessoal. O amarelo, ele vai ativar essa energia. Quando você começa a utilizar essa linguagem inconsciente a seu favor, você potencializa ainda mais. Então, esses são exemplos para mostrar que quanto mais a gente utiliza dessa linguagem a nosso favor, a gente direciona fortalecendo aquilo que a gente quer. O inconsciente, ele fala muito mais do que a gente imagina. O neuromarketing é um grande exemplo disso.
quando uma empresa decide te vender um carro, um celular, uma roupa, um sapato, um acessório, inteligentemente ele vai justamente nessa direção, porque quando a gente deseja o sentimento que existe por detrás daquela compra, porque existe uma espécie de, digamos, de manipulação para fazer com que as pessoas comprem. Então ele vai justamente naquele ponto, o ponto cego. É muito comum pessoas comprarem uma determinada marca de um celular, um tipo de calçado, de bolsa, de carro. Na verdade não é a compra em si, é o que ela representa. Pessoas, por exemplo, que querem se sentir mais importante, ela vai fazer uma escolha não daquele objeto em si, mas o que ele proporciona. Eu não estou falando no sentido do consumismo necessariamente, mas das intenções que existem por trás de tudo que a gente adquire, de tudo que a gente faz. E se tratando de inconsciente, a gente começa a perceber o quanto muitas vezes a gente é moldado por eles. Sim, moldado também, porque até o nosso corpo fala sobre a nossa personalidade. Se você tem determinado peso, se você tem determinada altura, por que eu sou tão alto, por que eu sou tão baixo, por que eu tenho dificuldade de engordar ou de emagrecer, por que o formato do corpo é desse jeito. Tudo isso revela traços da nossa personalidade. Quem conhece de linguagem do corpo ou de fisionomia, que é a parte do estudo do rosto, consegue identificar muito facilmente traços daquela pessoa, do comportamento dela, formato da boca, formato do nariz, do olho, a sobrancelha, a cor do cabelo, tudo isso fala sobre nós. O que eu quero trazer desse conhecimento para vocês? Traga mais percepção para suas escolhas. Se observe, por que você gosta de determinada cor? Por que você abre, por exemplo, um livro, sabe, aqueles minutos de sabedoria, ou a Bíblia, ou qualquer livro sagrado, ou qualquer livro aleatório? Quando você abre, é justamente aquela mensagem que você precisava ouvir. É por acaso? Não é por acaso. Se você abriu justamente aquela página, se você encontrou com tal pessoa e te disse tal coisa, se você abriu o Instagram e viu determinada frase e aquilo bateu com você, e é essa comunicação que fica meio que subentendida, que está querendo trazer para a consciência algo que você já tinha se conectado internamente. Eu faço a leitura das cartas de tarô e é interessante porque parece mágico. Existe um estudo técnico, sim, existe toda a simbologia, que também tem a ver com o inconsciente. A simbologia ou arquétipos, como a gente fala, ele traz a simbologia de uma explicação de algo que está no nosso íntimo, pessoal ou coletivo. Então, pessoas se conectam àquele arquétipo, àquele símbolo, porque elas também estão vibrando neles. Na leitura do tarô, por exemplo, parece algo muito mágico que acontece. Existe a simbologia de cada arquétipo, que é o que está em cada carta. Cada carta, ela fala sobre um conjunto de referências, um conjunto de traços, de informações atreladas a ele. Então, no momento em que a pessoa coloca uma intenção na tiragem de uma carta, por exemplo, eu tenho uma intenção que naquele posicionamento aquela carta vai trazer uma informação para o consulente, e a pessoa também se conecta com uma mensagem que ela gostaria de receber e que está ligada ao inconsciente dela também. Então, essas informações, elas se unem e ela traz uma informação conectada com o inconsciente dessa pessoa. Então, é muito assertivo quando ela traz aquela carta. E aí o tarólogo nada mais é do que a pessoa que vai fazer uma tradução daquela informação, do arquétipo
selecionado naquela carta e que está trazendo a informação do inconsciente dessa pessoa. E assim muitas coisas acontecem. Na numerologia, falando de ano pessoal, que é um número onde a pessoa está tendo muita influência num determinado ano. Na numerologia, o ano pessoal, ele começa a partir da data de aniversário. E a gente entende que existe um ciclo de 9 anos, onde ela começa pelo somatório do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até o ano 9, onde ela finda esse ciclo. Quando a pessoa faz aniversário, ela recebe as influências daquele número, daquele ano. Então, é muito comum que ela se comporte, mesmo sem saber, dentro da influência do significado daquele número. Tudo em nós se comunica o tempo todo. Vamos falar um pouquinho de sonho. Não tem como falar de inconsciente sem falar de sonhos. Muitas coisas acontecem no dia a dia. E tem pessoas que dizem, nossa, eu só sonho com coisas que aconteceram no cotidiano, nada mágico, nada de especial, eu sonho com coisas do dia a dia. E aí eu pergunto, nossa, mas aconteceram tantas coisas no seu dia, por que você sonha justamente com essa informação, essa situação que acontece no seu dia? Isso também não é por acaso, nada é por acaso. Tudo está se comunicando dentro, fora, e cabe a nós o interesse, a vontade de querer entender o que de fato acontece, para a gente tomar posse dessas informações e conduzir a própria vida de uma maneira mais consciente. Se você sonha com as mesmas coisas do dia ou com as mesmas pessoas, então observe o que isso está trazendo de informação para você. E existe uma linguagem que é muito simbólica também nos sonhos. Nem sempre uma pessoa que sonha com um cavalo tem o mesmo significado de outra pessoa que sonha com um cavalo. Claro que existe o arquétipo. O que significa cavalo? Então a gente pode falar de força, foco, agilidade, garra, determinação. O cavalo pode representar essa virilidade, mas para algumas pessoas ela pode ter uma informação que não seja tão positiva assim. Se de repente ela tiver um trauma, por exemplo, atrelado a isso. Ela caiu do cavalo quando era adolescente, ela tem medo de cavalo, o cavalo assusta ela. Assim, a gente precisa respeitar a forma com que cada pessoa traz essa informação, para que ela não fique muito congelada. Tem gente que vai buscar, sonhei com dente, aí vai olhar na internet, dente é isso. Calma, dente é isso para quem? Então, nós somos seres complexos, somos seres interessantes, diferentes e comuns na nossa forma de ser. E existe algo que é muito particular, que é muito pessoal. Existe, claro, um arquétipo que tem aquela simbologia, por exemplo, a gente está no ano de 2020, que pelo somatório é o número 4. Então a gente vai olhar o que significa o número 4. Então, desde que o ano começou, a gente está se reorganizando, se estruturando. De forma geral, é isso que acontece, porque o número 4, ele representa a ordem. Embora a gente pareça estar vivendo um certo caos, mas é o caos para a ordem. Quando a gente vai arrumar uma casa, antes de colocar tudo limpinho, bonitinho no lugar, primeiro vem o caos, né? Colocar a cadeira de cabeça para baixo, tirar os móveis do lugar, sacudir a poeira, para só então organizar. Então estamos em 2020 fazendo essa organização da casa, e para isso antes vem o caos. Os sonhos é o que existe de mais significativo em termos de inconsciente, porque no dia a dia a gente traz uma certa consciência das escolhas que a gente faz, mas no sonho isso não acontece. Se na escolha da sua refeição você opta por feijão ou macarrão, você pensa que existe essa escolha consciente, mas existe muitas coisas por detrás disso, em algo muito simples, mas de repente você pode sonhar comendo uma coisa que você detesta. E o que isso significa? Então, os sonhos, eles trazem essa mensagem consciente, porque é a hora
que nós não estamos no comando, nós não estamos na rédea da situação, e é onde as mensagens fluem. Por isso, assim, depois de cada sonho significativo que você tem, porque uns acabam sendo mais que outros, treine o que isso quer dizer para você, o que cada pessoa, cada símbolo representa para você. Cada personagem, cada pessoa que aparece representa uma parte sua. Ah, mas eu sonhei com uma pessoa que eu não suporto. O que nela é também seu? O que você tem dentro de cada um desses personagens que aparecem no seu sonho? Então, é dessa forma, com um olhar mais atento sobre as coisas que acontecem à nossa volta, que a gente vai trazendo um posicionamento e um entendimento da nossa própria vida. Os símbolos, junto com uma intenção, trazem a energia que você precisa. É para isso que serve o conhecimento e o autoconhecimento, para a gente utilizar a nosso favor. Se você é uma pessoa que está se sentindo desenergizada, com medo, procura buscar utilizar arquétipos que trazem o que você deseja, o que você quer agora. Você quer se sentir mais alegre, mais energizado? Então usa flores amarelas, o próprio girassol. Se você quer paz, quer tranquilidade, porque você está muito agitada, procura usar mais cores frias, azul, lilás, próprio verde, que é a cura, e vai trazendo essa energia a seu favor. Vou passar um exercício simples agora, que é de você observar na sua casa, no seu ambiente, onde você estiver agora, quais são os elementos que estão à sua volta. Existe algum simbolismo de fruta, de animal, pato, alguma outra ave? São coraçõezinhos, tem estrelas, alguma cor que é predominante? Se você abrir o seu guarda-roupa, qual é a predominância das cores? Medita e observa sobre cada um desses símbolos e observe como isso está interferindo em você. Gente, esses símbolos vão interferir no seu inconsciente, mesmo que você não tenha a intenção. Quando a gente tem uma intenção, a gente fortalece. Quando a gente não tem, isso também é assimilado através do inconsciente. Ele se conecta muito fácil. Eu vou até citar aqui um outro exemplo, que são os números do Grabovoi. Grabovoi, que é uma sequência de números. A partir dessa combinação, eles vão estar atrelados àquilo que você deseja. Se vocês querem, por exemplo, atrair dinheiro rápido, quer trazer mais clientes, ou quer trazer alegria, ou quer trazer paz. Então, existe uma sequência de números do Grabovoi que vão ativar no seu inconsciente aquela informação para você vibrar naquela energia. Se eu trago para vocês o símbolo da águia hoje, é para que vocês abram a visão dessa informação que eu estou trazendo para vocês e se permite olhar além daquilo que está visível, aquele olho de águia. O símbolo da águia, ele traz uma força, mas ele é tão potente, ter cuidado até para utilizar, porque a águia, ela representa um topo dentro de uma empresa onde os líderes e os empreendedores têm muita conexão com símbolos como esse. Ele está no lugar certo, mas o funcionário de uma empresa é uma informação que inclusive o Hélio Couto traz. Tome cuidado com os símbolos que você utiliza, porque mesmo que não seja intencional, se você não abre essa percepção para enxergar isso, os símbolos vão estar interferindo em você de qualquer forma. Um funcionário de uma empresa, ele não deve utilizar uma águia, porque esse não é o lugar dele. Ele pode correr o risco, inclusive, de ser demitido, porque ele não é uma águia naquela empresa, ele não é o líder. Então, tem outros símbolos que vão ajudar a fortalecer mais a cooperação, a abelha, trabalhar junto, do estar envolvido em prol de um propósito, saber utilizar esses símbolos e, mais do que isso, observar o que a gente está utilizando é de grande responsabilidade a partir do que a gente traz essa consciência. Então eu vou ter que colocar um desenho de vamos dizer aqui, um golfinho. O golfinho representa alegria, um arquétipo maravilhoso. Alegria, leveza, juventude. Se você coloca
um quadro de golfinho na sua sala, mesmo visitantes que não têm conhecimento nenhum de arquétipo, não sabem nem o que é isso, nunca ouviu falar, elas começam a sentir uma boa vibração de leveza, de alegria, de glória, de paz, de completude. Esses símbolos, arquétipos, eles emanam uma vibração, né? A gente está falando de inconsciente hoje, não dá para não falar sobre isso, mas ele emana uma vibração que está conectado com aquele símbolo. Se os golfinhos têm essa vibração de alegria, de saúde, de vida, consequentemente as pessoas que vão participar desse ambiente vão sentir e elas não vão saber nem explicar por quê, de forma que vai ter outros ambientes com símbolos que são não tão bons assim e elas vão entrar nesse lugar e vão achar, nossa, que energia estranha, que lugar que eu não me senti bem. Por quê? Porque tudo se comunica, entendendo ou não. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato comigo, eu vou estar disponibilizando, como sempre, todas as minhas redes aqui. Se surgir alguma dúvida ou se eu puder colaborar de alguma forma, estou à disposição. No mais, eu super agradeço a presença de vocês aqui. Se você achar que esse vídeo pode estar contribuindo e agregando a outras pessoas, pode estar compartilhando também. Curte para eu saber que você gostou e eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um super abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.